Hoje eu quero estar meditando com você nas escrituras sobre ignorância, mas só para deixar claro aqui, antes da gente adentrar na palavra, que não é aquela ignorância de que muita gente pensa que é tratar mal uma pessoa, mas sim sobre a falta de conhecimento em alguns assuntos, algum tema, enfim, só para deixar claro. E para a gente adentrar agora no assunto, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, quiser pegar ali e abri-la, você pode abrir comigo em Atos 17, no versículo 30 e 31, apenas a leitura de dois versículos. E se você for encontrando aí, você vai acompanhando comigo. Fala assim o verso 30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Para quem não sabe, quem está falando isso aqui é Paulo, apesar de não ter sido ele que escreveu o livro de Atos, né? Mas é porque aqui no capítulo 17, ali no versículo 16, tá naquele tempo ali que os apóstolos estavam mandando algumas pessoas para fazer as viagens missionárias, né, daquela época. E Paulo aqui que está dando esse discurso, está ali dando um discurso ali em Atenas, né, como fala aqui na minha Bíblia, diz assim, o discurso de Paulo em Atenas, aí começa o versículo 16. Mas enfim, quando Paulo fala isso, eu me lembro muito de quando eu entrei para a igreja, sabe? Tipo assim, eu ficava me culpando muito, isso já convertido já dentro da igreja, por algumas coisas que eu fiz no passado, sabe? Alguns erros que cometi. Mas com o passar do tempo, eu fui nos cultos e o meu pastor, que é uma pessoa extraordinária, né, sempre ficava pregando sobre uma coisa que me chamava a atenção, sabe? Que é a partir do momento que a gente conhece Deus, que Deus vai levar em conta o nosso modo de viver, a nossa maneira de viver. Inclusive, o meu pastor já pregou sobre isso uma vez no culto, faz tempo, mas eu lembro. E o que eu estou querendo dizer com isso é que talvez você que esteja me assistindo, talvez esteja passando por esse processo, sabe? De querer se culpar pelas coisas que você fez no passado. Mas, para a gente debater sobre isso agora, eu quero que você abra aqui comigo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. 1 Timóteo 1, 13. Fala assim, agora é Paulo falando. Fala assim. A mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância. Vocês podem ver aqui. Alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Quando Paulo fala isso, né, ele quer dizer que fazia sem conhecer a verdade. Não conhecia ainda Jesus de fato, quem era Jesus, o que era realmente as escrituras, sabe? Mas o que eu estou querendo dizer com essa palavra é que o que importa não é o que você fez lá atrás, lá no seu passado. O que importa agora é, a partir do momento que você conhece Jesus Cristo, aí sim vai começar a importar o que você vai fazer. E eu quero dizer também que tem muita gente dentro da igreja que é como o Paulo, sabe? Era como o Saulo naquela época, que vivia pensando que está fazendo algo certo, mas vivia totalmente no erro. Quero que vocês abram aqui comigo para a gente adentrar nesse assunto, ali em Filipenses 3:18. Fala assim a palavra. Fala assim, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Verso 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Muita gente que vive na igreja vive de maneira como se fosse os fariseus daquela época, que pensam que estão arrasando, estão abalando, mas em vez disso estão afastando pessoas, em vez disso estão gerando contendas, estão causando divisões dentro da igreja. E essas pessoas não caíram em conta ainda de que já são conhecedores da palavra, sabe? Já meditam nas escrituras e
essas pessoas não vivem conforme está escrito na palavra, né? E acabam que não são mais ignorantes. Vivem como ignorantes, mas não são mais ignorantes. Já têm conhecimento acerca das escrituras, já congregam, mas insistem em fazer o que é errado. E mais uma vez eu quero ficar nesse assunto porque é um assunto muito sério. E eu quero que você abra agora em Lucas 12, 47 e 48, os versículos. Lucas 12, 47 e 48. Fala assim a palavra. Lucas 12, 47 e 48. É aqui. Aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Uma vez eu estava assistindo um podcast que o Thales Roberto estava contando ali seu testemunho de vida, né? Thales Roberto estava ali se drogando com um amigo, né? Ali em um hotel. E ele contando lá, ele disse que um amigo dele ficou possuído. E o demônio falava bem assim pra ele: você é o pior de todos eles, porque eles não conhecem a verdade. Você sim. Você conhece a verdade, você conhece a palavra. Eles não. Mas você é o pior dentre eles, porque você conhece, mas você não vive conforme aquilo que você conhece. Você não quer viver simplesmente porque você não quer. E isso é muito verdade, sabe? Porque a palavra também diz acerca disso. Então, se você está vivendo assim, tanto se pressionando por coisas que você fez no passado, ou se você está dentro da igreja e não está vivendo conforme é para ser vivido, você tem uma mudança de atitude hoje, sabe? Para você que está se pressionando por coisas do passado, seu passado ficou para trás. Jesus te deu um novo começo, um novo futuro. E é a partir desse novo futuro que você vai mudar, que você vai realmente se preocupar, sabe? Você não tem que estar preocupado com o passado. Você tem que estar preocupado com o que vai vir agora. Porque é certa a aprovação, mas é certa a vitória também que Deus nos garante. E você que está dentro da igreja, mas não está vivendo conforme, mude a atitude. E você sabe como mudar, não preciso lhe dizer aqui. Procure rapidamente se reconciliar, se arrepender com o Senhor. Porque terrível coisa é estar nas mãos do Senhor, da ira do Senhor. E é isso a palavra de hoje, eu espero que vocês tenham entendido. E é isso, valeu!